Alô você! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos dar uma olhada aí nessa questão bem bacana de mecânica da Unifesp 2007, que trata de uma situação de plano inclinado com força de atrito, uma questão bem interessante. Só comentando aí o enunciado, né? Conforme noticiou um site da internet, cientistas da Universidade de Berkeley, Estados Unidos, criaram uma malha de microfibras sintéticas que utilizam um efeito de altíssima fricção para sustentar cargas em superfícies lisas, à semelhança dos incríveis pelos das patas das lagartixas. Segundo esse site, os pesquisadores demonstraram que a malha criada consegue suportar uma moeda sobre uma superfície de vidro inclinada até 80 graus, como mostra a foto. Dados o seno de 80, o cosseno, a tangente, pode-se afirmar que nessa situação, o módulo da força de atrito estático máxima entre essa malha que reveste a face de apoio da moeda e o vidro, em relação ao módulo do peso da moeda, equivale a aproximadamente quantos por cento? Bom, primeiramente vamos identificar aqui o que a gente quer calcular, né? Então, pode-se afirmar que o módulo da força de atrito estático máximo em relação ao módulo do peso da moeda equivale a quanto? Então, olha, só para deixar explícito o que a gente quer calcular aqui é isso daqui, ó. A força de atrito estático máxima em relação ao módulo do peso da moeda. É isso aqui que a gente quer calcular. Uma relação entre o valor das duas forças. Já que é uma questão que trata de plano inclinado, vamos fazer uma representação do que está acontecendo aí. Então, plano inclinado, aliás, bem inclinado, né? Uma inclinação de 80 graus em relação à horizontal. Está aqui. E eu vou representar essa moeda como um bloquinho. Tá? Não tem problema nenhum fazer a representação da moeda desse jeito. Então, está aqui um bloquinho. Isso aqui é a moeda. Beleza? Bom, só queria lembrar uma coisa aqui de canto em relação ao que vai acontecer aqui, ó. Quando a gente tem um bloquinho, né, num plano inclinado, é costume a gente marcar para ele a ação da força-peso na vertical para baixo e fazer a decomposição da força-peso nas suas componentes, né, perpendicular ao plano e paralela ao plano. Nós já fizemos esse trabalho aí algumas vezes. Cabe lembrar que em situações como essa, né, o ângulo de inclinação do plano, θ, ele vai estar sempre aqui, né? Para demonstrar geometricamente. Ele vai estar entre a componente perpendicular ao plano do peso e a componente paralela ao plano do peso. Justamente por conta disso, como essa componente é adjacente ao ângulo θ, ela pode ser escrita como P cosseno de θ, e essa, que é o cateto oposto do ângulo, P vezes o seno do ângulo θ, né? Então, já sabendo disso daqui, eu vou fazer a representação direto das componentes do peso dessa moeda no plano inclinado. Tá certo? Então, vou desenhar aqui, ó, perpendicular ao plano, a componente P cosseno θ, no caso, P cosseno de 80 graus, e na direção paralela ao plano, está aqui a componente P seno de 80 graus. Tá certo? Elas são perpendiculares, né? Fazendo 90 graus uma com a outra. Fora isso, o que mais que a gente tem? A normal, na mesma direção do P cosseno, sentido oposto. Aqui é a normal. E a força de atrito contra a tendência de escorregamento. A tendência de escorregamento é ao longo do plano, para baixo. Então a gente vai desenhar a força de atrito paralela ao plano contra essa tendência de deslocamento. Então está aqui a força de atrito. Beleza? Veja que o exercício pede, né, para que a moeda fique parada, equilibrada naquela posição, naquele ângulo grandão de 80 graus.
Então a gente não vai ter resultante na direção paralela ao plano, não vai ter resultante na direção perpendicular ao plano, certo? Tomando uma dessas duas direções para começar, vamos ver se a gente consegue resolver o exercício daí. Vou pegar na direção, ó, paralela ao plano, onde a resultante vale zero, né? E eu posso escrever então que P seno de 80 e força de atrito são iguais. Lembrando, né, que essa força de atrito aqui, de acordo com o próprio texto, é a estática máxima. Justamente aquela que vai entrar na relação que a gente vai montar para matar o exercício, né? Então, na direção paralela ao plano, eu vou escrever o seguinte, ó. A força de atrito estática máxima tem que ser igual a P seno de 80 graus. Repare que aqui a gente está a um passo da relação que a gente precisa. Basta passar o peso dividindo para o outro lado, né? Então a gente tem, ó, força de atrito estática máxima sobre o peso igual a seno de 80 graus. De acordo com o próprio texto, você viu aqui, ó o seno de 80 graus indicado aqui, valendo 0,98, certo? Então isso daqui é 0,98, ou escrevendo em porcentagem, portanto, né? Logo, a relação da força de atrito estática máxima com o peso em porcentagem, 98%. Matamos a questão. O gabarito vai na letra E, 98%. Beleza, moçada? É uma questão bem interessante, hein? De mecânica Unifesp 2007. Beleza? Espero que você tenha entendido aí o procedimento. Falou? Um forte abraço. Aloha!